Boa tarde. Quero cumprimentar os caros confrades e confreiras da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo, os participantes deste 27º Congresso Nacional de Cerimonial e Protocolo, nosso já tradicional e consagrado CONCEP, meus amigos e amigas que se dedicam ao engrandecimento do ofício, que também é arte e ciência do cerimonial. Em primeiro lugar, agradeço o convite para integrar este momento da ABCP e tratar de um tema antigo, controverso, complexo, que é a atualização do Decreto 70.274, de 9 de março de 1972, e da Ordem Geral de Precedência. Para tanto, faço uma resumida e superficial retrospectiva desse documento legal que, com pequenas emendas, sobrevive por mais de 50 anos, sendo ainda a base normativa que regula o cerimonial público e influencia o cerimonial privado no Brasil. Todos sabemos que o Decreto 70.274 foi concebido durante o governo de exceção, momento em que o Executivo Federal pretendeu impor suas regras aos outros poderes da República e aos entes da Federação, meio que buscando formatar as relações em todos os níveis e setores da sociedade. O foco era, sem dúvida, federal. A própria ordem de precedência conferiu mais destaque aos cargos e funções governativas da burocracia do Estado do que aos cargos eletivos, para nem mencionar de representatividade social, por exemplo. Esse tempo passou. Não quero dizer que o Decreto 70.274, marcadamente fruto de um período específico da história do Brasil, tenha sido inoportuno, muito pelo contrário. No meu entendimento, e sempre insisto nesse aspecto, o Decreto de 1972 e suas poucas posteriores emendas têm sido uma ferramenta valiosa na construção e na coerência do cerimonial no Brasil. Não somente o cerimonial público-governamental, mas igualmente militar, acadêmico, empresarial, privado, entre outros que usaram da letra do documento legal para encontrar seus próprios caminhos, adaptando as regras de acordo com suas urgentes necessidades. Não há como negar que certas regras consolidadas em seus artigos e na ordem geral de precedência têm sido usadas e adaptadas nos mais diversos contextos. O que devemos reconhecer e agradecer acabou criando certa uniformidade e previsibilidade do que se deve fazer e como se deve fazer de norte a sul do país, o que não é uma tarefa fácil num país de nossa dimensão e diversidade. Dou, portanto, para esse testemunho o reconhecimento em favor do Decreto 70.274, considerando-o um farol, que com todas as suas avarias de engrenagem e de funcionamento, acabou sinalizando o rumo aos navegantes dessa embarcação nas últimas décadas. No entanto, é igualmente verdade que o decreto foi envelhecendo e perdendo a capacidade de resolver os novos desafios que surgiram na multiplicação de atores envolvidos com o cerimonial, nas mudanças que o país experimentou, na nova face da sociedade brasileira e nas rápidas inovações tecnológicas de comunicação e de informação do nosso tempo. Quem viveu os anos de 1970 tem em mente o que estou falando, em termos de transformação. O próprio advento de uma nova Constituição Democrática e Cidadã de 1988 impôs sérios reveses ao documento legal de que hoje tratamos e reforçou o sentimento de que seus ditames terão de ser revistos, cedo ou tarde, e adaptados a esse novo perfil do país e da sociedade. Nosso velho conhecido Decreto 70.274 não foi capaz
e nem poderia ser, de acompanhar o ritmo do país e do mundo. O Brasil viveu a redemocratização e o progressivo florescimento de novos cargos e novas estruturas de governo, órgãos da administração direta e indireta e autarquias, entidades e associações da sociedade civil, empresas, universidades, ONGs. A complexidade da sociedade contemporânea não dá trégua à letra um tanto apagada do nosso velho companheiro 70274. Os entes incorporados à vida nacional sentiram a necessidade inadiável de se organizarem de forma moderna e eficiente. Foram ao mercado em busca de profissionais capazes de, ao mesmo tempo, aproveitar as fórmulas consagradas, rever usos e costumes e preencher as lacunas que foram se multiplicando. O cerimonialista, embora ainda não reconhecido formalmente, ocupou o espaço oferecido. Enfim, desde que iniciei minha carreira diplomática, há mais de 30 anos, escuto defenderem a revisão do Decreto 70274 e da Ordem Geral de Precedência. Muitas vozes mostram-se cansadas ao buscarem soluções que não encontram na legislação, além de outras que encontram, mas estão em desuso. E outras vozes reclamam com razão estar a Ordem Geral de Precedência desatualizada e incompleta. Todos conhecemos os exemplos e não vou citá-los, para não ser cansativo. Não obstante, o monumento legal continua soberano no ordenamento jurídico brasileiro. Nos tempos em que estive à frente do cerimonial da Presidência da República, entre 2011 e 2016, tomei a iniciativa de recolher críticas e comentários nos diversos setores de cerimonial para compor um texto renovado de regramento em cerimonial. Algo que, sem extremismos e sem pretender alterar a essência do decreto atual, pudesse rever os aspectos defasados do instrumento legal, incorporar uma nova visão, por isso uma revisão, e suprimir lacunas surgidas com o passar dos anos. Sempre defendi que esse trabalho precisa ser fruto de amplas consultas e contribuições de todos os envolvidos em cerimonial e protocolo, de modo a enriquecê-lo e torná-lo representativo de um país de nossa complexidade. Para tanto, o CNCP e a ABCP seriam os lote naturais para se levar adiante essa missão. O tempo passou desde 2016 e, recentemente, por intervenção da ABCP, a ideia de retomar esse esforço renovador ressurgiu com toda a disposição. O texto preliminar de outrora foi recuperado. Uma comissão de trabalho ad hoc foi constituída sob minha direção e iniciou-se o trabalho de coletar novas contribuições. Esta é a segunda vez formal que propomos democraticamente o desafio de receber os comentários dos colegas cerimonialistas. Nos últimos 2 meses, recebi muitíssimas contribuições de membros do CNCP, da ABCP e dos profissionais de cerimonial em geral. O resultado está sendo apresentado neste CONCEP para apreciação de todos. Não é um trabalho concluído, está longe disso, mas uma versão inicial e minimamente acordada, mas ainda aberta a incluir novos elementos nos próximos meses, até que se obtenha um texto final de decreto a ser submetido à Presidência da República. Feita essa longa introdução de caráter geral, passo a detalhar algumas importantes modificações que já alcançamos no texto, de modo a estimular em todos a curiosidade em relação ao projeto. Espero que todos possam ter em mão para facilitar o texto em discussão a seguir. Em primeiro lugar, foi introduzida a normativa que estabelece que o Presidente da República presidirá as cerimônias a que comparecer no âmbito do Poder Executivo Federal, resolvendo, sem grandes dificuldades, uma questão que já estava solucionada na prática e no relacionamento institucional entre os poderes da República.
Mas ainda dentro dessa mesma questão, permanece a dúvida, apresentada por alguns, se seria conveniente ou não incluir no novo decreto a observação de que nas cerimônias a que comparecer, promovidas pelos poderes legislativo e judiciário, o presidente da República ocupará o lugar de honra, o que está aí no artigo 1º, parágrafo único. A dúvida de alguns é que isto pode ser entendido como intromissão nos ordenamentos internos dos outros poderes, ou, ao contrário, se essa modificação apenas referendaria a prática e o uso atuais. Assim, o mesmo entendimento se aplica ao artigo 3º e seu parágrafo único no que diz respeito ao vice-presidente da República, na ausência do mandatário. Esses pontos, portanto, ainda não estão totalmente pacificados e estão sujeitos a alguma discussão. Em seguida, o artigo 2º e o artigo 4º mantêm a precedência dos ex-presidentes e dos ex-vice-presidentes, após o presidente do Supremo Tribunal Federal, mas abrem um debate sobre que precedência terá a autoridade caso ocupe outro cargo ou função pública. A de senador, por exemplo, que é muito comum, se a precedência que os beneficiar ou a precedência da função que estejam exercendo no momento. Outro ponto que ainda merece alguma reflexão da nossa parte. Após, temos a precedência dos ministros de Estado. Não se alteraram os entendimentos consagrados da ordem de precedência pela data de criação do Ministério, conforme o artigo 6º e parágrafo único, com a inovação de que os cargos não vêm descritos mais na legislação, mas que a Presidência da República informará essas alterações nos ministérios, periodicamente, como está consubstanciado no artigo 6º, parágrafo 3º, de modo a evitar o rápido envelhecimento desse artigo. De que o ministro de Estado preside suas próprias cerimônias na ausência do presidente e do presidente da República, e do vice-presidente da República, artigo 5º. E que o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República terá a primeira precedência, artigo 5º, parágrafo único, sem novidades até aí, porque são itens repetidos do decreto original. E de que os ex-ministros de Estado receberão precedência e honras de destaque, e caso exerçam função pública, aplicar-se-á a precedência respectiva, conforme o artigo 6º, parágrafo 4º, o que elimina a obrigatoriedade de que ex-ministros passem sempre após os ministros titulares, sobretudo quando se tem em mente a profusão de ex-ministros no Brasil e as dificuldades operacionais para seguir um regulamento muito rígido. Do artigo 7º ao artigo 9º é a vez da precedência dos senadores, deputados federais e ministros do Supremo Tribunal Federal e demais tribunais superiores. Todos verão que há uma complexa engenharia proposta para a precedência entre os membros do Parlamento brasileiro e dos tribunais superiores, mas há igualmente a preocupação de que na prática, de fato, não se consiga observar termos tão estritos no calor da hora das cerimônias. Por isso, há a sugestão de que seja refeita a redação por um texto mais simplificado, o que me parece mesmo mais apropriado e objetivo. Talvez apenas assegurando a precedência aos integrantes das mesas, por exemplo, e eliminando outros critérios. Por essa razão, estão os referidos artigos realçados em vermelho. Entre o artigo 10º e o artigo 12, estão pontos, em princípio, menos controversos, sobre a precedência em cerimônias militares e em representações diplomáticas. Não vou comentá-los, mas poderão ser objeto de debate entre os presentes deste momento ABCP, que tenham alguma dúvida durante esta sessão. Adiante, no que diz respeito à precedência dos Estados da Federação, no Distrito Federal
e nos municípios, segue-se o mesmo padrão. No artigo 13, em cerimônias do Executivo Federal nos âmbitos dos Estados da Federação e dos municípios, o que se descreveu para o Executivo Federal é observado, com as alterações necessárias para a precedência das mais altas autoridades estaduais e municipais. Artigo 13, parágrafo único. O artigo 14 mantém a histórica precedência entre os governadores dos estados da Federação e do Distrito Federal, determinada pela ordem de constituição histórica desses entes federativos. E se procurou observar o entendimento da súmula protocolar da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo, número 3 de 2017. A ordem entre os estados da Federação e o Distrito Federal a ser cristalizada no novo decreto seria a que está descrita nesse artigo. O artigo 15 descreve a precedência entre os municípios com base no critério populacional, enquanto o artigo 16 determina a precedência a ser conferida ao chefe do Executivo Municipal em cerimônias promovidas pelo Executivo Federal nos estados e no Distrito Federal. Como sempre foi nossa intenção atualizar o decreto com base na visão de que este novo instrumento sirva ao amplo funcionamento do cerimonial no Brasil, o artigo 17 indica que nos estados, no Distrito Federal e nos municípios deverão aplicar-se, quando pertinentes e em consonância aos usos e costumes regionais e locais, os princípios e dispositivos referentes às normas do cerimonial público e à ordem geral de precedência. Este é um modo de instar todos os operadores de cerimonial a buscar acomodar as regras gerais com suas particularidades regionais e locais. No que diz respeito à seção da precedência entre autoridades nacionais e estrangeiras, mantém-se o princípio da cortesia entre autoridades brasileiras e estrangeiras de mesma hierarquia, exceto em cerimônias específicas que exijam a presidência de autoridade nacional, conforme o artigo 18. Confirma que em cerimônias com a presença de autoridades estrangeiras visitantes, o ministro de Estado das Relações Exteriores terá precedência sobre os embaixadores estrangeiros acreditados junto ao governo brasileiro e sobre os demais ministros de Estado, como está no artigo 19. E reafirma que os chefes de missão diplomática e os representantes de organismos internacionais acreditados junto ao governo brasileiro terão a precedência determinada pela data e hora da chegada na capital do país, artigo 20. Estes são os temas pacíficos, mas ainda assim abertos a acréscimos ou supressões, de acordo com o interesse ou propostas a serem discutidas. Ao abordar em seguida a precedência de cônjuges, das equiparações e dos casos omissos, reconheço que já se abre um horizonte mais nebuloso, mas o objetivo foi sempre buscar caminhos que possam atender a todos. Primeiro, procurou-se definir que a precedência do acompanhante será sempre em posição equivalente à da autoridade que esteja acompanhando, abrindo a exceção para os casos de composição de mesas diretoras, revistas tropas e dispositivos de honra, de atos solenes, entre outras, por força de limitação de espaço, como foi consubstanciado no arquivo 21. Esse ponto abre a possibilidade de os cônjuges serem acomodados em primeiras filas, quando o rigor da solenidade assim exigir, por exemplo, na posse presidencial no Congresso Nacional, de acordo com o que se também temos aí no parágrafo único do artigo 31. Segundo, em casos omissos, a nova redação faculta ao chefe do cerimonial que organiza a cerimônia, em qualquer instância, em coordenação com os outros chefes de cerimonial envolvidos, a capacidade de decidir em que precedência será instalado determinado convidado, artigo 22, o que confere a todos os agentes responsáveis, pelo menos de direito, de fato sabemos que nem sempre
essas decisões seguem rigidamente os preceitos legais, mas mantém a capacidade de decidir em casos omissos da legislação. O artigo 22, parágrafo único, para tanto, elenca os critérios que deverão embasar tais decisões. Quanto à representação, igualmente controversa, optou-se inicialmente por um texto que aceita de antemão a representação, o que já é bastante comum na prática, sem qualquer regulamentação, e às vezes até mesmo é do interesse do anfitrião. O texto permite então que a representação de altas autoridades seja possível mediante prévia comunicação formal e escrita, não estando garantido que representante assuma necessariamente a precedência do representado, como está no artigo 24. Esse ordenamento já ajuda muito o operador de cerimonial e evita muita pressão no momento da cerimônia. Se se vai conseguir implementar na prática, é toda uma outra história. Em seguida, o artigo 25 pretende dar ao representante formalmente designado, em prévia comunicação formal e escrita, pelos presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, quando membros dos respectivos poderes, a mesma precedência concedida aos titulares, resolvendo uma celeuma conflituosa que se observa em muitas cerimônias. O mesmo princípio poderá ser estendido aos governos estaduais e municipais. A contrapartida seria assegurar igualmente que quando o presidente da República designe formalmente a autoridade pública federal como seu representante, a este será concedido o lugar de honra à direita do anfitrião, como está no artigo 27. Em relação ao capítulo 2º, entre os artigos 34 e 41, sobre a posse presidencial, o texto recebeu uma revisão que se limita a adaptar as descrições do decreto à realidade protocolar atual, com os novos formatos e as muitas simplificações acontecidas no tempo, sem perder o formalismo necessário de uma cerimônia de inauguração presidencial. Não há muito o que discordar, as coisas têm sido feitas assim, embora ainda esteja em tempo de alguma observação. Vou comentar, porém, apenas o artigo 34, em que foi acrescentada a ideia de que na chegada no Palácio do Planalto, os presidentes e os vice-presidentes, acompanhados ou não de cônjuges, permanecerão no alto da própria rampa ou dirigir-se-ão ao parlatório para a transmissão da faixa presidencial, abrindo a possibilidade de que a transmissão da faixa seja já na rampa, o que dá mais coerência, reconheço, à coreografia dentro do Palácio do Planalto. Como se recorda, a transmissão da faixa presidencial já foi feita no Salão Nobre, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, no parlatório na rampa, com os presidentes Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, de diversas formas e formatos. Adotou-se a proposta para indicar uma forma que facilite a movimentação ao se transmitir a faixa, sem excluir outras possibilidades. Como todos nós sabemos, no final, a decisão caberá sempre ao novo mandatário, que poderá ter outras ideias. Muitos de nós dirão, mas isso não é possível, desrespeito cerimonial. Mas talvez neste ponto resida um pouco da nossa alma nacional, de ter flexibilidade e criatividade em tudo que fazemos. Na revisão do capítulo 3, das viagens e visitas oficiais no Brasil e no exterior, bem como das visitas dos chefes de Estado ou de governo estrangeiros, entre os artigos 42 e 45, do capítulo 4, do chefe de missão diplomática, entre os artigos 46 e 51, e do capítulo 5, do falecimento de autoridades, entre os artigos 52 a 74, utilizei minha experiência de 4 anos na subchefia e de 6 anos na chefia do cerimonial da Presidência da República, para dar uma demão de verniz no decreto, buscando regras mais flexíveis e arejadas, sem descaracterizar a formalidade necessária de uma viagem presidencial pelo Brasil e no exterior.
Por exemplo, hoje em dia não há por que um presidente receber outro mandatário no aeroporto, a não ser em casos excepcionais, muito menos levando seu ministério para saudar o visitante. Por outro lado, para receber o presidente da República em visitas nos estados, a proposta é limitar a presença no aeroporto ao governador do estado e ao prefeito da cidade visitada, conforme disciplina o artigo 42, parágrafo 2º. O que, sabemos, nem sempre é possível, haja vista a renitente presença de autoridades e parlamentares do estado. Embora estes sejam 3 capítulos muito específicos da administração pública federal, sua redação pode, doravante, servir de modelo para outras instâncias e setores em suas práticas de recepção a autoridades. No que tange ao capítulo 6 dos símbolos nacionais, como sabemos, a Lei 5.700 trata de símbolos nacionais. Foi avaliado o caso e chegou-se à conclusão de que os artigos 22 a 35 do decreto original, referentes à bandeira nacional e ao hino nacional, deveriam ser eliminados ou minimizados, já que se encontram integralmente descritos na Lei 5.700, que precede e se sobrepõe ao decreto, aliás. No capítulo 7 das honras militares, das cerimônias oficiais e do tratamento, há itens que quero ressaltar, como a data nacional, tendo sido acrescentados os artigos 79 e 80, de modo a deixar registrado e descrito o procedimento padrão consagrado para a celebração do 7 de setembro em Brasília. Da mesma forma, na seção do tratamento, o artigo 83 foi acrescentado para servir de base, para dirimir dúvidas quanto ao tratamento de autoridades. Mas esse é um ponto que eu chamaria a atenção de todos pela sua importância. Na parte das condecorações, pouco se tem a acrescentar. Já os artigos referentes ao pavilhão presidencial foram mantidos de acordo com a redação dada pelo Decreto 7.419, de 31 de dezembro de 2010. Por não se tratar de um símbolo nacional, não é parte da Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971. Enfim, todos os elementos que foram incorporados ou suprimidos pelo trabalho da Comissão ad hoc para a revisão do Decreto 70274, formada, como já mencionei, por iniciativa da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo, merecem um cuidado especial da parte de todos nós. A partir desse momento, uma versão final começa a ser esboçada, mas eu gostaria de apelar para os que conhecem e trabalham com cerimonial, que somos basicamente todos nós, que se debrucem algumas horas sobre esse trabalho realizado e identifiquem suas fragilidades e inconsistências, não somente nos 90 artigos apresentados até o momento, mas sobretudo na ordem geral de precedência, que sempre estará sujeita a alterações e reajustes. Um trabalho hercúleo já foi feito a respeito, mas ainda vejo muito frágil o andamento da revisão da atual ordem geral de precedência. Quero concluir, portanto, afirmando que estamos alcançando um novo patamar no processo de revisão do Decreto 70274. Este texto, ora apresentado, procura estar em sintonia com o desenvolvimento e o futuro do cerimonial. E nada melhor do que o seu lançamento neste CONCEP e neste momento da ABCP, já que estamos celebrando os 30 anos e devemos fazer um esforço para um novo impulso do cerimonial no Brasil. Agradeço a atenção de todos e peço desculpas por não estar presente nem estar ao vivo, em razão de compromisso na cidade de Civitavecchia, com a chegada do navio Escola Brasil à Itália, nesta noite aqui em Roma, 16 horas ainda em Cuiabá, deste 27 de outubro de 2024. 23. Relembro que quando fizemos as primeiras reuniões para organizar alguns projetos deste CONCEP, fiquei encarregado de, ao chegar a Roma, convidar o professor Domênico de Masi para proferir algumas palavras neste encontro. Era algo que eu via como muito possível, tendo em vista a proximidade dele com o Brasil,
mas o destino se encarregou de nos impedir de realizar esse sonho. Por isso, quero terminar prestando minha profunda homenagem a este pensador italiano que tanto conheceu e amou o Brasil. Meu mais caloroso abraço a todos, muito obrigado.